Boa tarde, população de Assaré. Para quem ainda não me conhece, eu sou Regina Furtado, estou secretária de saúde do município e venho trazer algumas informações importantes a respeito da campanha de vacinação de nosso município. A priori, gostaria de agradecer a Jocélio, sempre solícito, e nós solicitamos esse espaço para estar fazendo essas orientações à população, para que essa campanha, essas próximas campanhas, elas sejam bem aderidas por nossa população. Então, no dia 5 de janeiro, Jocélio, foi lançado o cadastro na plataforma digital e foi liberado o cadastro de nossas crianças do município. Então, essas crianças de 5 a 11 anos. Então, foi liberado, o Ministério da Saúde autorizou a vacinação dessas crianças. Então, no dia 5, nós lançamos esse cadastro para que houvesse essa nossa vacinação da população infantil de Assaré. Só que o que é que acontece? Essa vacinação ela vai acontecer de forma escalonada. Como assim? Ela vai acontecer de acordo com o que chega de doses nos municípios. Às vezes as pessoas elas escutam muitas orientações das mídias, só que quando é para a realidade do nosso município, acontece de outra forma. Então, essa vacinação ela acontece de forma escalonada. A partir do momento que acontece o cadastro das crianças na plataforma digital, não só crianças como adultos. Nós sempre frisamos isso. A partir do momento que acontece o cadastro na plataforma digital, essas vacinas elas são distribuídas para o nosso município. Então, nessa sexta-feira, foi dia 14 de janeiro, nós recebemos 150 doses do imunizante Pfizer pediátrico, que foi o imunizante de escolha para a vacinação de nossas crianças. Então, nós recebemos 150 doses. Então, ficou aquela nossa preocupação, enquanto Secretaria de Saúde, trazer algumas orientações a respeito de como vai acontecer essa campanha. Então, quem são essas 150 crianças que vão ser contempladas? Então, a vacinação ela vai acontecer em forma decrescente de idade. Ou seja, as crianças de primeira escolha serão as crianças de 11 anos. O Estado faz o quantitativo de quantas crianças foram cadastradas para estar enviando para o nosso município. Então, mais ou menos no dia 12, 13, houve a data de corte. Então, as crianças que foram cadastradas do dia 5 de janeiro até o dia 13 de janeiro, foi enviado esse quantitativo. Então, nesse quantitativo foi dito que no Assaré, durante esse período, haviam 147, né? Digamos assim, 147 crianças para serem vacinadas. Como não pode mandar 147 doses, mandaram 150 porque é referente ao frasco fechado. Ele não poderia fracionar. Então, ficou essa preocupação, porque a partir do dia 13, houve sim novos cadastros. Do dia 13, 14, então até hoje está tendo cadastro nessa plataforma digital. Mas a gente viu a necessidade de vir a público orientar a população que sempre quando tem a data de corte, essas crianças que foram cadastradas posteriormente à data de corte, têm que aguardar a nova remessa. Então, quem serão vacinados? A nossa campanha de vacinação do público infantil de Assaré vai começar agora nessa próxima quinta-feira. Onde é que ela vai acontecer? Nos postos de saúde, na sede e nos distritos. Então, vão ser vacinadas as crianças na sede do distrito. Anteriormente, nossas campanhas, elas estavam acontecendo na quadra, no Batistina, da Escola Batistina. Só que uma das recomendações do Ministério da Saúde é justamente que essas crianças, após o uso desse imunizante, por ser crianças, essas crianças elas devem permanecer por um período de 20 minutos em observação. Por questão de segurança. É um imunizante novo, então é uma faixa etária que remete mais cuidado. Então, uma das recomendações do Ministério da Saúde é justamente deixar essas crianças em observação. São várias outras recomendações, dentre elas, assim, o imunizante de escolha, que é a Pfizer, chamado de Pfizer pediátrico. Essa criança, fica esse alerta para as mães. Se essa criança tomou no período de 15 dias algum imunizante, outro tipo de vacina, ela não pode tomar. Então, tem que ter um intervalo mínimo de 15 dias entre um imunizante e outro. Essa criança ela tem que comparecer ao posto de saúde. Por mais que seja 11 anos, nós sabemos que crianças de 11 anos, tem muitas crianças que são independentes, mas essas crianças elas devem comparecer ao posto de saúde acompanhado por, de preferência, pais ou responsáveis, sendo esses responsáveis maiores de 18 anos.
né? Tem a questão da permanência e também uma recomendação de suma importância, que isso vale para toda a faixa etária, é a questão dos sintomas respiratórios. Se essa criança ela estiver apresentando algum sintoma respiratório, ela também não poderá ser contemplada com esse imunizante. Então, a Aline, que é a coordenadora da Vigilância e Saúde, ela fez o levantamento, sempre que houver a campanha de nossas crianças, o que é que vai acontecer? Quando tem a data de corte, ela vai puxar essa lista do site do Ministério, da plataforma digital, então vai ser nominal. Então, só serão contempladas com imunizante, ou seja, só serão vacinadas as crianças que constarem em nossa lista. Então, já foi distribuídas para cada enfermeira, os 10 postos de saúde já foi distribuído, e o nome de todas essas crianças, essas 147 crianças que estão nessa lista, que vão ser contempladas com esse imunizante. Entendeu, Jocélio? Então, fica também a nossa orientação, porque o que é que acontece? Algumas pessoas de outros municípios, por saber que o Assaré já vai começar a vacinação, começa a querer trazer as crianças para vacinar aqui em nosso município. Né? Sempre houve isso. Nesses municípios não chegaram ainda? Não, todos os municípios vão receber, só que as pessoas não entendem. Vai começar a vacinação, só que assim, é como eu falei, de forma escalonada. Primeiro 11 anos, 10, 9, de acordo com o que a gente vai recebendo, a gente vai imunizando. E também tem outro detalhe importante, nós só podemos baixar essa faixa etária se a gente atingir 80% dessas crianças. Foi dito no Ministério da Saúde que a Assaré tem 147 crianças para ser vacinadas. Sendo que essas crianças não compareçam, esteja doente, está viajando, não pôde comparecer à vacinação. Mas, infelizmente, eu não posso vacinar outras crianças com esse imunizante, porque é como eu falei, essas vacinas, elas vêm como se fosse nominal. Eu noticiei agora há pouco, não sei se foi, eu estou esquecendo das coisas antes, eu preciso estar me perguntando. Eu noticiei agora há pouco, aqui no nosso programa, foi agora há pouco, que o Ministério Público Federal quer ouvir uma técnica que vacinou as crianças, parece que foi no Rio Grande do Norte, né, o Paraíba, foi aqui no Nordeste, com dose de adultos, né? E talvez, né, por essas falhas e também por outras informações, até do próprio presidente da República, né, que assombra todo mundo com essa questão das vacinas, que as pessoas têm receio. Aqui em Assaré, vocês que trabalham ali na saúde, essa resposta pode ser dada por Aline, que trabalha direto lá no sistema de imunização, que é nas vacinas. As pessoas têm receio de tomar essa vacina? Você já observou isso aqui no Assaré? Boa tarde a todos. Assim, Jocélio, é um passo muito importante a gente falar, apesar da nossa vacinação no público a partir de 12 anos, quando a gente fala de público pediátrico, são as crianças de 5 a 11 anos. A partir de 12 anos, a gente já realiza a imunização. No nosso município, nessa faixa etária de 12 anos acima, o total totalizou 92% coberto com a primeira dose e 91% coberto com a segunda dose, que a gente considera esquema completo. O que é que a gente observou desde o dia 1º de dezembro até agora? Saiu um decreto estadual, onde para você acessar alguns serviços do estado, você precisa comprovar esse esquema vacinal completo. E acabou que a gente identificou na população pessoas com faixa etárias elevadas, não só aquelas crianças que estão completando 12 anos agora que vão começar a ter acesso, mas pessoas acima de 18 anos que ao longo desse mais de um ano de campanha, ela realmente não tinha nenhuma dose, por opção, por medo, ou até mesmo por adiar esse processo de vacinação. Então, quando saiu esse decreto em 1º de dezembro, a gente começou a identificar que, de fato, no nosso município ainda tinha pessoas resistentes a iniciar o esquema vacinal para a Covid. Então, assim, é uma realidade que acontece no Brasil inteiro, inclusive no nosso município. Sim. E o que vocês, como autoridades sanitárias aqui do município, o que é que vocês podem levar de mensagem? A secretária Regina poderia até levar essa mensagem em relação às vacinas, especialmente para crianças, porque adulto, eu acredito que as pessoas já perderam mais o medo.
Né? Eu não sei nem quantas pessoas foram vacinadas, qual o percentual, queria que você respondesse também, o percentual de pessoas que já foram vacinadas aqui, tanto na primeira dose como na segunda. Mas eu queria que vocês, como autoridades sanitárias aqui, pudessem levar mensagem para a população, viu, Regina? Sim. Em relação para tirar esse medo das pessoas de levar seus filhos para vacinar. Sim. Ainda quando foi lançada a campanha de vacinação infantil, eu recebi muitas mensagens de mães amigas, perguntando se era segura essa vacinação, né? Então, depois de muitos estudos, você viu aí que aumentou bastante o número de crianças hospitalizadas. Então, por isso que foi intensificado a questão dos estudos para comprovar realmente a segurança da vacinação infantil. Hoje, nós podemos ver que o número de sintomas respiratórios e Covid em criança aumentou bastante. Já o número de adultos, com o andar da vacinação, foi visto que diminuiu bastante. Não só a questão de internação, como casos graves. Há um ano atrás, mais ou menos em fevereiro, março, foi onde nós vivemos o estopim da nossa pandemia. Sim. Não é isso? Eu presenciei, porque eu estava enfermeira do hospital aqui de Assaré, então nós vivenciamos dias muito difíceis. Perdemos muitas pessoas queridas, amigos. Aqui em Assaré todo mundo se conhece, então foi muito triste trabalhar no hospital durante aquele período. Você vê famílias se despedindo e sem aquela certeza daquela pessoa voltaria. Nas salas de urgência e emergência, aqueles pacientes sendo entubados e a gente, enquanto profissional de saúde, vendo aquela situação e se colocando no lugar. Então, o meu recado é justamente isso. Eu vivenciei, eu estava na ponta como profissional. Por isso que eu reconheço muito os profissionais de saúde. Bato palma para a minha equipe, que minha equipe é uma equipe de qualidade. A Assaré está de parabéns em relação aos nossos serviços de saúde. O hospital de Assaré é um hospital pequeno, mas é um hospital que não deixa a desejar em nenhum município. Assaré já é referência. Muitos municípios ligam para a gente para estar sabendo como a gente está procedendo em relação a determinados assuntos, principalmente em relação às cirurgias. E o Hospital de Assaré hoje é uma referência. Nós temos as cirurgias. No momento, as cirurgias elas estão suspensas justamente por conta do aumento dos casos de Covid e síndromes respiratórias. Lembrando que não é só o Assaré que está suspenso, não, todo o estado do todo o estado. Houve um decreto do governador do estado que suspendeu todas as cirurgias. Também fica a nossa orientação para a população que está aguardando em filas de espera alguns procedimentos esses que acontecem na região do Cariri ou em Fortaleza. Esses procedimentos foram suspensos. Aqui em Assaré nós estamos realizando alguns tipos de cirurgias, inclusive cesárea, hérnia, a cirurgia de catarata. Então esses procedimentos, em virtude da qualidade de vida e o risco de complicações, nós suspendemos. Foi uma medida muito bem pensada entre a direção e os médicos da equipe, pensando no bem-estar da população. A gente resolveu acompanhar o decreto do estado. Então, como eu estava falando, o que eu digo à população é justamente isso. Vacinem suas crianças, porque a cada dia está aumentando bastante o número de internações e óbitos infantis, coisa que a gente não via. Mas o que é que acontece? Esse vírus ele está ficando cada vez mais resistente. Então, as pessoas que estão vacinadas estão se contaminando, imagine as que não estão, não é isso? Então, eu, enquanto mãe e profissional de saúde, eu oriento sim, porque se o Ministério da Saúde fez essa autorização, apesar de que não ser ainda visto como obrigatório, mas se o Ministério da Saúde fez, é porque tinha uma equipe de qualidade renomada que fez a autorização em cima de estudos, né? E como eu havia falado em relação a outro tópico muito importante que a gente precisa frisar, Jocely, é em relação às crianças que são de outro município. Então, nós já começamos a receber algumas ligações de pessoas que moram em Juazeiro, Crato, e que querem trazer suas crianças para vacinar aqui em Assaré. Que tem parentes aqui. Parentes aqui. Ou então mora aqui em Assaré, tem casas, tem 2 endereços, Assaré e Juazeiro, por exemplo. Sim. O que é que eu oriento? A partir de agora, no finalzinho do mês, começo de janeiro, vai haver a volta às aulas. Então, tem muita gente de Assaré que mora em Juazeiro do Norte. Uhum. Então, a minha orientação é essa. Por mais que a criança esteja em Juazeiro e você pretende vacinar sua criança em Assaré, realize o seu cadastro da plataforma digital de sua criança de Assaré, colocando seu endereço de Assaré.
Porque é como a gente precisa sempre frisar. A dose, ela só chega ao município mediante o cadastro. Sim. Então, se eu não faço o cadastro daquela criança em Assaré, eu não tenho como vaciná-la, porque a dose dessa criança, ela vai vir para o município que foi feito o cadastro. Sim. Assaré, Juazeiro, Iguatu. Agora, eu sou de Assaré, eu quero vacinar minha filha aqui em Assaré, então realize o cadastro da plataforma digital colocando o endereço de Assaré. Visto que todos os municípios estão vacinando. Juazeiro, Crato, todos os outros municípios circunvizinhos do estado do Ceará, eles já iniciaram a vacinação. Mas tem muita gente que ainda tem aquela coisa de querer vacinar em Assaré. Então, para vacinar em Assaré, você precisa estar realizando o cadastro dessa criança da plataforma digital. Porque seria injusto uma criança que fez o cadastro em Assaré e veio outra de Juazeiro, eu tirar a dose daquela que fez o cadastro de Assaré injusto. E eu vacinar uma que veio de Juazeiro. Então, eu quero me vacinar em Assaré, então eu preciso fazer o cadastro na plataforma digital colocando o meu endereço de Assaré. Sim. Porque essas doses, como eu friso, elas são escalonadas, ela vem mediante o cadastro. Então, se você cadastrar, ela vai vir. Certo? Vamos ver aí o boletim, como é que está o epidemiológico aqui do município de Assaré. O Aline, por favor, você poderia informar para a gente? Certo. Até ontem, dia 17 de janeiro, às 18 horas, que é o horário que a gente fecha o boletim referente aos casos de Covid, a gente, no decorrer desse período de pandemia, aí já está virando para 2 anos, a gente teve 7.727 casos notificados. Sim. Esses casos notificados, eles enquadram os suspeitos e os confirmados. Desses 7.727, 5.261 foi descartado, certo? Hoje, atualmente, até o dia 17 de janeiro, temos 101 suspeitos. O que são esses 101 suspeitos? 101 pessoas que foram submetidas à testagem para Covid-19, que está aguardando o resultado pelo Laboratório Central do Estado, que é o LACEN. Então, estamos com 101 pessoas aguardando o resultado. Não temos nenhum momento até ontem, nenhum óbito suspeito em investigação e nem hospitalizados, certo? Desses 5.261, 2.365 foram pessoas confirmadas para Covid-19. Então, pessoas que foram submetidas ao exame ao longo desse período da pandemia e que testaram positivo. No momento, a gente tem 7 pessoas em tratamento, em isolamento domiciliar, com sintomas leves, sem sinais de gravidade. Algumas dessas pessoas encontram-se até assintomáticas, certo? Foi contato de algum positivo, realizou o exame, positivou, mas estava assintomática. Então, não são pessoas com quadros graves. Desses 2.365, 2.311 evoluíram para cura. E no momento, no longo desses 2 anos, o município totaliza 47 óbitos confirmados por Covid-19. Então tá aí, 47 pessoas já morreram de Covid, de coronavírus aqui no município de Assaré, tá certo? E eu queria saber da Regina, já com essa gripe que está pegando aí muita gente, né, essa influenza, e também a Covid, o Omicron, retorna aí. As informações que a gente sabe que eles é muito forte também, a Omicron. Graças a Deus, boa parte da população já foi vacinada. Eu queria até saber quantas pessoas, né, qual o percentual aqui de pessoas que já foram vacinadas aqui no município, que essa Omicron não está fazendo vítima como fez no início, antes das pessoas serem vacinadas. Isso comprova de que a vacina realmente salva vidas, né? E eu queria saber, Regina, se alguns municípios estão seguindo o decreto do Estado, outros municípios estão criando até outros meios dentro de um novo decreto municipal, né, proibindo festas e tal. O município vai fazer isso? As festas continuam aqui no município, né, mesmo com esses casos aí aumentando, né, principalmente o Omicron, as festas continuam, os bares. Outro dia, esse domingo eu vim à missa, passei nos bares, estava super lotado os bares, todo mundo sem máscara. O que é que a Secretaria de Saúde e a Prefeitura poderia falar sobre a situação de fazer com que seja cumprido o decreto? Até porque precisa de pessoas para que faça ser cumprido. Com 4 policiais aqui
e a vigilância sanitária parece que só tem 3 pessoas, 3 fiscais, é humanamente possível, mas o que poderia ser feito nesse sentido? Certo. Realmente houveram um aumento dos casos de Covid e síndromes respiratórias, e também é de conhecimento geral a circulação do vírus da influenza, o H3N2. Sim. Inclusive esse vírus ele está circulando no estado do Ceará, no Assaré. Você viu que aumentou bastante após as festividades do final de ano. Então, nós seguimos o decreto do estado, mas também seguimos as orientações de nossa ADS. O município de Assaré faz parte da ADS do Crato. Então, as orientações que o Assaré recebe enquanto município é receber essa demanda. Por exemplo, no final do ano houveram festas aqui no município. Então, a gente solicita dos organizadores dos eventos toda a programação do evento. Essa programação ela é enviada para a ADS do Crato. Então, quem está fazendo a liberação desses eventos não somos nós, é a ADS de Crato. Ela avalia todo o contexto, a área do local, quem é a equipe responsável, o número de pessoas que trabalham, quem vai ser responsável por essa fiscalização. Essa ADS, ela avalia esse projeto e faz a liberação ou não. O Assaré em si, a gente não está emitindo alvarás para festas. Só que, como você mesmo falou, as festas, principalmente as festas clandestinas, elas não param. E enquanto vigilância sanitária, a gente com um público de funcionários reduzido, a gente não tem como. Até porque já houve casos da nossa equipe ir e ser destratada, né, humilhada, justamente porque as pessoas não entendem qual é a função da vigilância sanitária. A vigilância sanitária ela não está ali para obrigar nada, está para fazer orientações. Só que as pessoas, elas hostilizam, certo? Não entendem. Não é porque eu sou jovem que eu vou estar circulando. Às vezes enquanto jovem, não aconteceu nada, mas eu levo o vírus para minha casa. Porque nessa nova circulação do vírus, como você mesmo citou, do Covid, ele tem um grupo de risco que é mais atuante, que são, no caso, as crianças. Tanto a influenza como o Covid, ele tem os grupos de risco, que é as crianças menores de 2 anos, idosos, gestantes e puérperas. Esses são considerados nossos grupos de risco. Então, o que é que acontece? Explica o que é puérperas, porque muita gente não sabe Sim, o que é. Desculpa. Puérperas são depois do parto, quando ganha neném. Então, a gente chama puérpera, certo? É do pós-parto. Pós-parto, a mulher que teve menino, pronto. Teve menino, são chamadas de puérpera. Então, são pessoas que ainda são consideradas grupos de risco. Então, eu, enquanto adulto que vou para a minha festa, adquiro o vírus na mão, na minha roupa. Então, até a própria minha mãe que vai fazer a lavagem daquela roupa adquire o vírus e, infelizmente, pode chegar a óbito. Então, o Assaré, enquanto medida sanitária, está mandando os alvarás, está fazendo a fiscalização. Natália, que é a nossa coordenadora de vigilância sanitária, ela sempre emite as notificações solicitando isso das equipes, mas nós estamos seguindo o decreto do Estado. Então, o governador, no final do ano, ele liberou um número maior, aí no caso nós seguimos, só que hoje eu já conversei com o advogado do município para a gente segurar mais o nosso decreto, porque assim, o Assaré ele pode deixar igual ou mais rígido, mas devido a esse número maior de casos de síndromes gripais, então está deixando a desejar em relação principalmente aos serviços públicos, porque estão superlotados. O Hospital Nossa Senhora das Dores está superlotado de casos respiratórios. Então fica aqui a minha orientação ao público. Inclusive, Regina, houve agora esse final de semana uma reclamação de um dos moradores aqui parece que era de Aratama, eu não me recordo se é de Aratama, mas ele mandou uma mensagem para mim pedindo aí para me passar para vocês, tanto para o prefeito como para a secretária, que nos finais de semana, principalmente agora que aconteceu domingo, só o médico para atender muita gente, né? E há uma dificuldade muito grande, as pessoas lá, muita gente mesmo para ser atendida e só o médico de plantão. Não teria como aumentar esse plantão para melhorar? Há 15 dias, quando foi o estopim dessas síndromes respiratórias referente às festividades do final do ano, então nós tivemos um aumento gritante há uns 15 dias. Então foi colocado 2 médicos plantonistas. Permaneceu mas no domingo me parece só tinha um. Não foi nesse domingo. Sim. No domingo passado, certo? Tá. Foi colocado 2 médicos plantonistas.
justamente por conta desse aumento dessas síndromes gripais, e o que dificulta é porque as pessoas, elas ainda têm aquela impressão de que está doente, não procurar os postos de saúde. Sim. Então, no final de semana, a tendência é realmente aumentar no hospital. Então, foi avaliado, nós pedimos à nossa diretora clínica para avaliar justamente isso, se tinha necessidade de deixar 2 médicos. Só que o que é que aconteceu? Sentei com a diretora do hospital, que é Suelen, nós lançamos alguns protocolos para ser seguido, principalmente no quesito de orientar a população. Orientar em quê? Porque a população é leiga em relação aos serviços do hospital. As pessoas têm que entender que o hospital, existem os casos de urgência e emergência. E existem os sintomas e os problemas, que são considerados mais leves. Então, a prioridade para atendimento com rapidez e agilidade são para os casos de urgência e emergência. Só que as pessoas chegam, às vezes, com uma dor. Eu entendo que dor é incômodo. Só que uma dor é diferente de um acidente, de um trauma. Sim. Então, nós lançamos alguns protocolos para sempre as meninas da triagem estar estipulando se aquele caso daquele paciente é de urgência, emergência. Eu vou dar um exemplo, porque a gente está uma conversa bem espontânea. Um exemplo. Sim. Quando a gente chega no Hospital São Camilo em Crato, existe uma classificação de risco. Então, isso nós trouxemos também para o município de Assaré, a classificação de risco, justamente para saber com quanto tempo aquela pessoa ela pode aguardar, se ela tem condições de aguardar. Então, são coisas inovadoras que a gente está trazendo para o nosso município, e uma delas foi isso, a classificação de risco. Se aquela pessoa ela é urgência, é emergência, se é uma coisa eletiva, se ela pode esperar 30 minutos, porque, como eu friso, a priori, os atendimentos, as prioridades para o hospital são as urgências, emergências e os pacientes internos. A gente sabe que uma febre é grave, a gente sabe que uma dor é grave, mas não tão grave quanto uma urgência e emergência. Então, as pessoas precisam serem orientadas e entender que em um hospital a gente tem que dar prioridade às urgências e emergências. Então, as pessoas xingam os médicos, dizem que os médicos são preguiçosos, que a gente não quer atender, que tem muita gente, filma e coloca nas redes sociais. Então, as pessoas não podem fazer isso. A gente está ali para ajudar, mas as pessoas precisam entender os graus de prioridade de cada serviço. Então, a minha orientação também em relação a essas síndromes gripais é referente os dias da semana. Todos os postos estão completos. Nós temos 10 unidades básicas de saúde. Todas as 10 unidades, elas têm médico e enfermeira, diariamente, certo? Só não nos dias que os médicos têm a folga, por conta, às vezes tem uns programas de mais médico, ele tem um dia de liberados para estudo. Então, mas fora isso, se o médico não tiver, tem a enfermeira. Então, pessoas que estiverem com gripe, tosse, espirro, febre, dor de cabeça, dor de garganta, procure a unidade básica de saúde. Esses casos não são necessários procurar o hospital. Por que eu estou dizendo isso? Porque superlota nossos hospitais, e aqueles pacientes que precisam de um atendimento mais rápido, eles ficam na espera, e o hospital superlotado, com o que foi que aconteceu. O hospital estava superlotado, o médico fica cansado, deixa de fazer um atendimento de qualidade. Mas no domingo só tinha um médico. Isso não, sábado e domingo só tem um médico. Só tem um médico plantonista. A gente só solicita outro médico caso esteja muito superlotado. Então, eu conversei com da reclamação do domingo é que tinha muita gente. Mas é justamente isso. Tem muita gente, mas às vezes são pessoas que estão com sintomas leves. E essas pessoas, elas não querem esperar. Entendeu? Então, entendi. Muito bem. Aline, me diz aí o percentual de pessoas já vacinadas aqui no município. Hoje, o município de Assaré, ele apresenta 17.445 pessoas com dose única ou primeira dose. 17.445, tá? É o percentual de que aí? Juntando a quantidade de D1, que a gente chama de primeira dose, e dose única, a gente totaliza 92% da população coberta com a primeira dose, certo? 92%, certo. E em relação à segunda dose, a gente está com 91%, então ainda tem uma parcela que precisa concluir o esquema vacinal. Então, de D1, falando em números reais, a gente tem 17.445 pessoas com a primeira dose,
seja do laboratório que tiver sido utilizado, o Coronavac, ou AstraZeneca, ou Pfizer, ou a própria e a Janssen. Só com dose única, nós temos 537 pessoas que receberam essa dose única. De segunda dose, que completaram o esquema, a gente tem 16.300 pessoas. E relacionada à dose de reforço aplicada, até o dia 17, a gente tem 3.960 pessoas. Essa dose de reforço, ele é para o público, tanto da população geral, como a gente já atendeu uma parcela dos profissionais da saúde, uma parcela dos profissionais da educação com essa dose de reforço. E essa dose de reforço ela vai prosseguir no decorrer das campanhas. Muito bem, 22.800, que eu não concordo com esse número, 22.800 pessoas no Assaré. Não concordo. O IBGE pode vir aqui fazer outro levantamento, que eu acho que o Assaré tem mais de 24 mil, 25 mil habitantes. Mas seguido pelo que diz o IBGE, 22.800 pessoas, habitantes. Para ter aí 18 mil, vamos dizer assim, com a dose única e com a segunda dose, tem quase 18 mil pessoas vacinadas, é um percentual muito positivo, né? Isso. Tem alguma pergunta aí, Anderson? Tu tá observando aí as perguntas, meu querido? O Anderson parece que tá meio aéreo hoje, tu tá com uma máscara diferente hoje. Tem pergunta? Não, só o pessoal falando, mandando, Cecília Souza, eu sou do Amaro, passei 5 dias no hospital com minha mãe, são ótimas os médicos, as enfermeiras e atendimento, ótimo, não tem nada a falar do hospital. Muito bem, é sobre isso que eu quero falar. Eu estou fazendo um quadro toda semana, inclusive quinta-feira nós vamos ou a Campos Sales ou a Antoninha, a gente não diz qual a cidade que a gente vai, né? Sim. E na sexta-feira passada, foi sexta? Foi sexta. Sexta-feira passada nós estivemos no Assaré e realizamos o quadro Como Está a Sua Cidade. Foi bom você ter vindo aqui hoje, porque eu tentei até falar com você, Regina. Eu vou falar a você, que você é muito mais nova do que eu. Eu tentei falar com você para a gente gravar também, porque geralmente quando eu escuto a população, os munícipes, né, que eu escuto todos, aí eu vou procurar o prefeito, vou procurar a secretária, seja de educação, aquele setor que a gente vê que está realmente sendo falado nas entrevistas. Eu tentei ligar, mas não consegui. Foi bom que você vai falar sobre isso agora. E não consegui falar com o prefeito, né, também para falar sobre o que os munícipes falaram. Muito positiva a avaliação. Nós conversamos com quem votou em Libório, com quem não votou. Inclusive eu estava falando com o Anderson, nós fizemos 11 entrevistas, não foi, Anderson? E eu disse, não, assim, quando tem gente que encontrar uma pessoa que fale mal, eu quero uma pessoa que fale mal. Porque só tem gente falando bem, não foi? Só positivo, as pessoas falando bem, né? Principalmente da saúde. Aqui as pessoas falaram que precisa melhorar um pouco, tá certo? Evidentemente que nada é perfeito, não. Tem as suas falhas. O mais importante é que a equipe que trabalha com o Libório, principalmente da saúde, tem demonstrado isso, que quando erra, vai lá, pede desculpa e corrige, que isso é o que é importante, que eu sempre digo, né? Mas que foi positivo. O pessoal, como a Cici, né? Cici de Souza falou aí, que teve no hospital, as demais pessoas disseram que estava tudo muito bem. O que é que você teria a falar sobre isso? Como você falou, enquanto saúde, quando se lida com saúde, é muito difícil, né? A parte da saúde é uma das pastas mais difíceis, porque a gente sabe que quando uma pessoa procura realmente um serviço de saúde, eu passo isso diariamente à minha equipe, que quando a gente lida com saúde, quando a gente vai buscar um serviço de saúde, é porque realmente a gente precisa. E o que eu peço sempre a eles, se coloquem no lugar do outro. Porque eu tenho certeza que se aquela pessoa tivesse condições, tivesse um plano de saúde, ela ia buscar um serviço, outro serviço de qualidade. Mas quando a gente busca o serviço SUS, é porque às vezes a gente só tem realmente aquelas condições de procurar. Ou seja, assim, se uma pessoa que está indo para o SUS procurar uma hospitalização, uma medicação, é porque realmente eu não tenho condições de comprar. Então, por mais que a gente às vezes não tenha como atender a todo mundo, porque
é inviável, a gente depende de... A saúde é muito cara, então é inviável a gente estar dando exames a todo mundo, medicações a todo mundo, mas pelo menos a gente poder saber acolher e orientar. Porque quando a pessoa é maltratada, a gente não quer voltar. E graças a Deus, durante esses 5 meses que eu estou à frente da pasta da saúde, eu noto que a equipe está trabalhando em sintonia. Eu sou muito aberta e solícita à minha equipe, eu sempre estou ali na ponta, querendo saber o que é que está acontecendo. Libório, ele realmente é um prefeito que ele está muito presente na saúde. Diariamente a gente conversa sobre os problemas, ele quer saber, ele anda muito pelos sítios e ele escuta. O que você escutou são coisas que ele escuta diariamente. E quando ele não concorda, quando ele não gosta de determinada coisa, a gente tem muito um diálogo, é um diálogo aberto. E ele sempre diz, Regina, o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Então, o que a gente pede à população que, assim, durante esse período que Libório está à frente da prefeitura, 1 ano, já melhorou bastante. E, se Deus quiser, nós vamos tentar fazer o melhor, dar o melhor à nossa população. Eu estou disponível diariamente na Secretaria de Saúde, de segunda a sexta. Então, estou disponível para a população. O que eu puder fazer para ajudar e contribuir para a saúde da população de Assaré, eu estarei sempre à disposição. Tá bom. Nós conversamos aqui com a secretária de saúde do município, a Regina Furtado, e a Aline, que é a coordenadora. Pois não. Eu só queria que a Aline fizesse uma explanação sobre as próximas campanhas de vacinação que acontecerão a partir de amanhã no nosso município. Nas considerações finais você entra nesse assunto. Certo. Né? Então eu quero agradecer a sua presença, Regina, Aline, e dizer a vocês o seguinte: eu vou dar mais uma vez um conselho, esse mesmo conselho eu dei para todos os secretários. Eu acho que tem gente que disse que o conselho fosse bom vendia. Não, mas o conselho só presta quando ele é dado. Sim. As coisas só prestam doada de coração, né? Mas, então assim, procure dar prioridade na humanização. Você falou aqui uma coisa muito lógica. Quando você chega num local que não é bem atendido, a pessoa não quer mais voltar. Só volta por uma obrigação. E principalmente no setor de saúde. Eu digo isso porque eu já sofri aqui em Assaré. Assim, foi horrível. Não vou nem comentar mais, mas foi horrível o tratamento que eu tive no hospital aqui de Assaré em gestões passadas. Também não vou falar com a gestão. Mas um tratamento totalmente desumano, né? Eu, Jocélio Leite, como radialista, comunicador, homem público, conhecido, né? Aí eu fiquei imaginando, imagina um coitado que vem lá do sítio. Se obriga a voltar, né? Porque precisa, né? Então, assim, a humanização em um hospital, no setor da saúde, ele tem que ser prioritário. Você pode até não ter o remédio, você pode até não ter o equipamento para fazer uma cirurgia, não pode ter, mas você tendo o tratamento humanizado, sendo bem recebido. Às vezes é melhor tá certo? É lógico. Não bem dado do que um sim de qualquer jeito. Então isso ajuda demais. Então leve essa experiência. Sim. Eu digo porque eu cito sempre esse exemplo aqui, que quando a minha esposa estava com CA, e eu sem condição de nada, fui a Fortaleza na época, já tinha vendido o carro, não tinha mais dinheiro, e precisava fazer um exame. E eu lá em Fortaleza, sem saber para onde, em tal lugar você consegue, pelo SUS, pela prefeitura. E eu fui no ônibus, cheguei lá o atendimento, o pessoal sentado, e eu esperando, e eu olhava lá para o guichê, lá no balcão, lá das pessoas sendo atendidas, uma senhora sorrindo, alegre, atendendo as pessoas muito bem. Quando eu cheguei lá, ele olhou para mim, disse: o senhor está tenso? O que é que o senhor está tendo? Aí eu fui e disse: não, porque... Pois pode contar a sua situação. Eu contei, ela disse: eu vou trazer um cafezinho, uma água para o senhor e tal. Me atendeu muito bem. Sabe aquilo, porque eu estava só, eu não sabia o que fazer, a esposa estava no hospital, precisava fazer aquele exame. Então ela conseguiu aquilo, sabe, me deixar mais forte, mais esperançoso. Então é assim que as pessoas têm que tratar os outros lá no hospital. Lá no hospital nós não queremos pessoas que tratem, nem no antigo Carandiru, não era, as pessoas eram tratadas como eu fui tratado no hospital, entendeu? Eu digo isso porque eu
já sofri na pele. Então eu peço a vocês que dê prioridade ao tratamento. A gente sabe, Regina, que muitas pessoas chegam, quer ser atendido. E quando você chega lá com algum parente doente, você chega agoniado, nesse estresse. Então as pessoas têm que ter a capacidade de entender isso. Não ir, sabe, no rebate, porque senão já viu. Então esse conselho eu dou a você, como secretária, a bem da saúde, do atendimento, tá certo? E a bem do povo do Assaré, tá bom? Sim, tá certo. E nas suas considerações finais aí, que a Regina já vai fazer as considerações finais dela e falar sobre isso, você pode colocar o que você tem que colocar, tá bom? Certo. A gente gostaria de aproveitar o espaço para estar divulgando o calendário da vacinação dessa semana. Sim. Dos passos que vai acontecer quarta, quinta e sexta no nosso município. Certo? Nesse dia 19, amanhã, a gente vai estar atendendo as pessoas que receberam a dose única, que é a Janssen, tá? Até o dia 20 de agosto. Essa campanha da Janssen a gente vai fazer na quadra do Batistina, de 8 a meio-dia, para atender um público maior, de uma única vez, para estar fazendo a segunda dose desse imunizante. Esse imunizante, ele é o único que precisa ser feito as 2 doses, certo? Então, que todos os outros, as pessoas já estão recebendo a terceira dose, a dose de reforço, e tem essa pendência da Janssen no nosso município, que a gente vai estar trabalhando amanhã, nesse próximo dia 19. Como Regina colocou, a nossa campanha pediátrica inicia nesse dia 20, lembrando, ressaltando que essa campanha pediátrica ela vai acontecer de forma diferente, ela vai acontecer nos postos de saúde, devido às recomendações. Então, as crianças que têm 11 anos completos, que estão cadastradas até o dia 13 de janeiro, como a Regina falou da data de corte, essas crianças que se cadastraram entre o dia 5 de janeiro até o dia 13 de janeiro, essas primeiras crianças vão ser contempladas em todo o município. Então, essa relação nominal já foi encaminhada para as 10 unidades. As enfermeiras já estão em mãos com essa documentação, com essa lista, já passou para as agentes de saúde. Então, as crianças que ainda não forem convocadas nesse primeiro momento, a gente pede que aguarde a próxima convocação. Eles enviam as vacinas por remessa. Ao longo desse período da campanha do Covid, já foi enviada 72 remessas, tá, de vacina com o Covid, e essas 72 foi a que iniciou a Pfizer pediátrica. É importante salientar que também é o laboratório Pfizer, só que é um Pfizer destinado para as crianças de 5 a 11 anos, porque a gente também tem a Pfizer adulto. Então, essas campanhas das crianças, elas vão acontecer exclusivamente no dia para crianças. Nesse dia, a gente vai atender crianças, justamente para evitar erros de imunização. E no dia 21, que é nessa próxima sexta-feira, a gente vai estar realizando segunda dose de Pfizer para quem está com segunda dose atrasada até o dia 30 de janeiro. Então, você que está ou com dose atrasada ou sua dose estava agendada para o dia 12 de janeiro, dia 21 vai estar recebendo essa segunda dose, completando o esquema. E nesse dia 21 também vamos estar fazendo reforço das pessoas que têm 40 anos mais, que recebeu a segunda dose até o dia 30 de setembro. A gente gostaria de abrir um parêntese, avisar, tem um pessoal, uns profissionais da saúde e profissionais da educação, que vão estar sendo convocados nessa próxima semana, e que essas pessoas que não têm nenhuma dose, que a gente observou, que é uma demanda que chega diariamente na secretaria e de forma diária a gente não consegue atender, porque existem uns prazos de validade, que a gente vai estar na próxima semana lançando o calendário de primeira dose. Então, essa semana, a gente vai estar trabalhando com segunda dose, primeira dose pediátrica e segunda dose e reforço. Na próxima semana, a gente vai estar fazendo uma campanha de primeira dose. Ô Aline, quem não tomou a dose de reforço, a terceira dose, tá certo? Porque tem alguns mais vividos, que eu não gosto de chamar de mais velhos, não. Os mais vividos são teimosos, assim como eu.
né, que eu não tomei. Tem como tomar? Pronto. Essa campanha de sexta-feira, ela abrange as pessoas que têm uns 4 meses, porque a dose de reforço ela pode ser realizada a partir de 4 meses da segunda dose. Tá. Então, pessoas a partir de 40 anos, 40 acima, que tomou a segunda dose até 30 de setembro, a data da segunda dose, elas podem estar se dirigindo. A gente vai estar divulgando essa campanha do dia 21 de forma descentralizada. Sim. Vai começar a fazer essas doses de reforço nas unidades de saúde. Então, a gente vai estar lançando a divulgação dessa campanha no dia 21. Então, o dia da campanha de amanhã, ele já está divulgado. Essa campanha da Janssen acontece na quadra, mas as próximas campanhas elas vão começar a ser descentralizadas para as unidades de saúde. Tá bom, obrigado, viu, Aline? Obrigado. Olha, o Anderson, nós tivemos problema no microfone, bobeira nossa, porque o microfone, as pessoas ficam mais tranquilas, sem estar segurando o microfone, né? E sai muito mais legal. Regina, fica à vontade aí para suas considerações finais. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, nós tá que bom? agradecemos essa abertura. É sempre bom estar presente a essas entrevistas. Outro parêntese que eu quero falar em relação à Aline, que eu acabei deixando passar despercebida, é em relação às reformas dos postos que está acontecendo em nosso município. As reformas dos postos e as pessoas estão perguntando direto quando é que vai começar a reforma e ampliação do hospital também. Já a reforma e ampliação do hospital já está entrou já o processo de licitação. Sim. As empresas já estão sendo licitadas para a gente iniciar o hospital. O hospital logo já vai começar, nesses próximos meses, a reforma. Tá. Então, como eu falei, nós estávamos programados, alguns postos aqui da sede, eles estão em reforma, e as pessoas às vezes ficam questionando o porquê que está ruim o acesso. De certa forma a gente entende, mas eu quero deixar aqui para vocês que essas reformas, elas foram pensadas no bem melhor para vocês. É lógico. Né? A qualidade no atendimento. Então as pessoas se incomodam porque tem terra, porque o atendimento está sendo na igreja, nesses pontos de apoio. Mas eu quero deixar aqui claro que essas reformas é justamente para melhorar a qualidade no atendimento de vocês. Inclusive nessa vacinação das crianças que acontecerá nos postos de saúde, eu quero vir pedir desculpa à população porque ainda os postos eles não estão 100% terminados. A parte interna sim, mas a parte externa não, que é a parte da calçada. Então está sendo foi colocado aquelas pistas não, como é a Aline? Não, de acesso, as rampas de acesso que não tinha. Então foi pensando em qualidade e melhorias para o acesso. Então infelizmente para quinta-feira, para essa próxima campanha de vacinação, os postos eles não vão estar 100% terminados. Gostaria de me desculpar por conta disso, porque quando a gente depende de licitação, tudo nessa gestão está sendo em forma de licitação, as empresas foram licitadas e a gente sabe que o tempo também não está sendo favorável para a construção. As chuvas, elas estão de certa forma atrapalhando, não atrapalhando, mas dificultando o trabalho, principalmente o trabalho externo. Então, a parte externa, quando as crianças elas chegarem nos postos de saúde, elas podem estranhar as mães por conta desse acesso. Mas dizer que nós estamos fazendo isso buscando melhorias, certo? Melhorar a qualidade no acesso das crianças e da população de Assaré, e que os funcionários da obra, eles disseram que logo isso aqui vai estar terminando, tá certo? Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer o espaço, me colocar à disposição, não só a você, como de toda a população. Eu sou uma secretária que eu digo que eu sou muito acessível, então qualquer pessoa que estiver com algum problema, ela pode sim estar me procurando, seja ele qual for esse problema, e o que eu puder fazer para ajudar e acrescentar na saúde de Assaré, vocês podem contar conosco, porque nós somos eu não estou sozinha, eu tenho uma equipe. Por trás da Secretaria de Saúde, eu tenho uma equipe, é uma equipe muito de qualidade. Obrigada. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.